Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, mais uma vez desculpa pela minha voz. Usei tanto ela ontem que hoje ela ficou desgastada. Mas nesse vídeo aqui a gente vai estar falando sobre o Mariano Sosso, porque já adianto para vocês nesse vídeo aqui. Não estou cravando, não estou afirmando que ele vai dar certo na temporada, não estou afirmando que ele vai ser o maior técnico da história do esporte, nada disso. Mas ele já faz algumas coisas que são inéditas no esporte. E essas atitudes do Mariano Souza já começam a gerar frutos para o esporte. Frutos que, inclusive, eu vou aproveitar aqui e desligar o ar, senão eu vou morrer do coração. Mas já começa a gerar frutos para o esporte que em outro tempo a gente não conseguiria ver. Com o Wenderson Moreira, por exemplo, a gente não conseguiria ver. Eu vou pontuar um por um das coisas que eu entendo do Mariano Souza. Antes de mais nada, te inscreve, ativa o sininho, deixa teu like, dá essa moral pra gente. E antes de ver o vídeo, já vai nos comentários aqui e fala o que é que você está achando, quais são os pontos fortes e os pontos fracos que você está enxergando do Mariano Souza. Eu quero ver tua opinião antes da minha, para você não se influenciar com relação à minha opinião, tá? E se você, meu querido, quer fazer tuas compras de carnaval, Luna, quero comprar aquela camisa top, quero comprar a bermuda, quero comprar um tênis, você pode comprar tudo isso na Centauro. Lá você encontra uma variedade, meu querido, de bermuda, de camisa, de tênis. Cara, tem tênis, só para você ter uma noção, que você compraria aí por 400, 500 reais, saindo por 250, 280 reais. E o melhor de tudo, você utilizando o cupom LUNA87, você já garante mais 10% de desconto, não perde tempo, o link está na descrição. Corre agora, faz logo a tua compra, meu querido, na Centauro. Vamos lá. Algumas coisas o Mariano Souza faz que me desagradavam no início da temporada, né? Por exemplo, ele testou o 4-3-3 e por mais que eu acredite que ele tem que testar mesmo esse tipo de formação, eu acho que o 4-3-3, assim como qualquer tática, varia de acordo com o seu adversário, né? E ele entendeu isso muito rápido, tanto que você vê que hoje ele já não utiliza o 4-3-3, o 3-5-2, desculpa, o 3-5-2, tá? Com três zagueiros. O que é que isso mostra? Que ele é um técnico que não fica refém de uma estratégia. Quando ele enxerga que não está dando certo, ele modifica mesmo para encontrar o caminho da vitória. E isso é importante. Tem técnico, acreditem, que passou recente, inclusive, no esporte, que preferem muito mais a sua estratégia do que o resultado. Quando você inverte isso, você esquece do que o principal é o resultado e se apega à sua forma de trabalhar, a coisa dá errada. Eu aprendi isso na minha vida profissional muito rápido e eu acho que o Mariano Souza entendeu isso dentro do esquema dele que ele trabalha no esporte. Outro ponto, o esporte tem 8 jogos e 8 escalações diferentes. Se fosse num outro contexto, a gente falaria que bagunça. E há 4 jogos atrás, todo mundo estava criticando. E a minha colocação era sempre o seguinte: tem que testar mesmo no Pernambucano. E tem que testar mesmo. O time do esporte, mesmo testando, fisicamente, financeiramente, é muito superior aos outros times do campeonato. Então ele tem que testar no Pernambucano, não dá para testar num Campeonato Brasileiro da Série B, não dá para testar numa Copa do Brasil, não dá para testar num jogo contra o Bahia, ele tem que fazer no Pernambucano. Agora, claro, tem que fazer como responsabilidade. Um outro ponto que ele errou e que ele aprendeu com os erros foi que ele testou demais o jogo contra o Retrô. Entrou com 3 zagueiros naquele momento, inclusive, mas ele viu que não deu certo. Então ele aprendeu, né, da forma prática de que ele pode sim testar, mas depende dos jogos. No caso de ontem, ele foi obrigado a testar. Por quê? Porque era um jogo que era muito importante para o Sport contra o Central, que daria a liderança do Sport por enquanto isolada. O Retrô tem 2 jogos a menos, mas agora se joga a pressão toda para o Retrô. Mas ele precisava mexer porque ele jogou domingo contra o Bahia. Então ele só tinha 2 dias de preparação, ou seja, não tinha preparação. Então ele teve que mexer, mas acabou que teve alguns pontos que eu achei interessantes. Primeiro ponto, ele jogou o Romarinho para a direita. O Romarinho não vinha rendendo na esquerda. Tá? O que é que acontece com relação a isso? Isso, ele encontrou uma outra função para o Romarinho. Para mim foi a melhor partida do Romarinho ontem, jogando como ponta direita. Então ele encontrou um caminho para o Romarinho que a gente não enxergava. O Romarinho estava bem, conseguindo dar bons dribles nos outros jogos, mas a tomada de decisão dele pela esquerda não estava sendo legal. Na direita acabou agregando mais, então eu gostei bastante do Romarinho jogando pela direita.
Outro ponto, eu até comentei no Twitter, muita gente criticou, mas eu quero que vocês analisem como eu estou analisando. O Paulinho fez uma partida bem ruim, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, ele recua um pouco mais o Paulinho. Ele coloca o Paulinho para jogar como um ala, um pouco mais recuado, sabe? Jogando um pouco mais no lado direito, no lado esquerdo do campo, só que mais centralizado no meio ali, né? Assim, na ponta não, né? Naquela meio campo ali, né? Jogando como um ala de verdade. Tô tentando explicar para vocês a função de ala. E ele rendeu um pouco mais durante 20 minutos antes dele sair, os últimos 20 minutos antes dele ser substituído, ele jogou melhor do que o jogo inteiro, porque ele jogou um pouco mais recuado, né? Então talvez ele utilizando o Paulinho jogando como ala, isso pode ajudar muito mais o Sport. Vamos lembrar, tá, gente, que o Juba, quando era só lateral, ele era extremamente criticado. Quando ele começou a jogar como ponta esquerda, as coisas começaram a mudar. Então, assim, o Sosso está mexendo tanto no time que acaba que a gente enxerga outras funções para outros jogadores que acabam sendo interessantes, melhor do que a sua função de origem. Foi a situação do Romarinho e foi a situação do Paulinho. E eu quero voltar um pouco mais para falar um ponto importante do Sosso, que foi no jogo contra o Bahia. Acho que vocês lembram que o Paulinho Vilhena começou o jogo, os primeiros 5 minutos até participativo, depois ele se apagou. E o Bahia começou a se fazer muito naquele meio campo, porque o Bahia é muito forte no meio campo, com o Jean Lucas, com o Alexandre, com o Everton Ribeiro, com o Cauli. E o que é que ele faz? Ele modifica no primeiro tempo. No primeiro tempo, acho que antes dos 30 minutos, ele tirou o Pedro Vilhena e colocou o Zé Roberto, né? Ou seja, colocou o Zé Gol ali no meio campo. E o time melhorou. Isso é uma coisa que eu critico demais, técnico que atua no Brasil, de não modificar no primeiro tempo. Você começa o jogo não tá indo bem, tem algum jogador que tá atrasando a tua estratégia, por que tu vai esperar só o segundo tempo, sabe? E o Alan Ruiz, ó. E o Mariano Souza, ele modificou no primeiro tempo. Então tem alguns pontos que me mostram que o Mariano Souza está no caminho certo. Outra informação que eu tive é que ele sabe a limitação do seu elenco. Isso é importante também, sabe? Ele sabe, aquele jogo contra o Bahia, ele sabia da limitação do time. Estava jogando com um time de Série A, estava jogando com um nível que não é o nível que o Sport vai enfrentar na temporada, não é o campeonato. Aquele jogo, aquele nível de jogo contra o Bahia, não é o nível de jogo que o Sport vai precisar enfrentar esse ano. Quando a gente fala de Série B, ele vai enfrentar um nível menor. E mesmo assim, ele entende que o time dele tem limitações e é importante você entender as limitações do seu time, porque você vai trabalhar no limite máximo que você sabe. Não adianta você forçar, não adianta você colocar um Renzo de meio atacante, porque você sabe que não é a função do cara. E o Mariano Souza, ele entende muito bem isso e ele vai dentro do limite que ele tem do elenco para jogar. Isso são os pontos que estão me agradando. É cedo para falar ainda se o Mariano Souza vai dar certo no esporte. Mas a gente já começa a enxergar que ele está no caminho certo. Se vai dar certo é outra história. Mas o caminho ele já está percorrendo. Eu quero ver a tua opinião, deixa aqui nos comentários. O que é que você acha do Mariano Souza? Vai dar certo no esporte? Não vai dar certo? Comenta aqui e, é claro, qualquer outra informação, qualquer outro comentário, eu volto e trago tudo na íntegra. Vou cuidar um pouquinho da minha voz, então hoje talvez tenha uma quantidade menor de vídeos para que a gente possa manter o ritmo do canal aqui, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até já. Tchau, tchau.